Olá, meus amigos OABeiros e concurseiros, estudantes de direito, amantes de direito penal. Hoje eu gostaria de trazer um tema aqui muito importante que confunde a cabeça de muitos estudantes, que são as qualificadoras, as majorantes e as agravantes, o que é cada uma delas. Então, hoje nós vamos sanar esse problema aqui de uma vez por todas. Você vai entender perfeitamente o que é uma qualificadora, uma majorante e uma agravante, tá ok? Para não errar mais. Antes de entrar aqui no tema do vídeo, eu gostaria de pedir a você que você se inscrevesse aqui no meu canal, que você deixasse o seu like, que isso vai ajudar muito o meu canal, vai me ajudar e a gente vai crescer, tá ok? Então vamos lá, estou aqui com o meu código e a gente vai entender de uma vez por todas o que é uma qualificadora primeiro. O que é uma qualificadora? Veja bem, a qualificadora ela acontece quando ela, no tipo penal, altera a pena mínima ou a pena máxima. Por exemplo, no caput, nós temos uma pena estabelecida. O que vai acontecer em um dos parágrafos, um dos incisos, ele vai alterar esta pena. Ele vai dizer, olha, a pena que era de tanto a tanto vai passar a ser de tanto a tanto. Nós já vamos ver o exemplo. Isto é analisado na primeira fase da dosimetria da pena. Por exemplo, vamos ao caso do crime de furto, no artigo 155 do Código Penal. Ele estabelece que a pena lá no caput é de 1 a 4 anos. Então ele vai trazer uma qualificadora que vai alterar esta pena. Por exemplo, que foi introduzida agora pelo pacote anticrime, isso é só um exemplo. A pena vai passar de 1 a 4 anos, a mínima de 1 e a máxima de 4 anos, para 4 a mínima, 10 a máxima. Quando? Quando houver o emprego de explosivo ou de um artefato análogo ao explosivo. Inclusive, abrindo um parênteses, isso aqui agora tornou-se, isso aqui foi acrescentado na lei de crimes hediondos. Então veja, a pena que era de 1 a 4 anos passou a ser de 4 a 10 anos. O que houve aqui? Houve uma qualificadora. Por quê? Porque ela acrescentou elementos ao próprio tipo penal. Ela acrescentou uma subtração mediante a utilização de um artefato explosivo, de um explosivo ou um artefato análogo. Então essa é a qualificadora que é analisada, avaliada na primeira fase da dosimetria da pena. Guarde isso. Toda vez que nós estivermos falando de qualificadoras, há um aumento na pena mínima e na pena máxima descrita no próprio tipo penal. Agora, a majorante, ela já acontece de uma forma um pouco parecida, mas a diferença é que a pena também é alterada, só que nos parágrafos ela vai dizer assim, olha, aumenta a pena aplicada no caput, por exemplo, de 1/3 à metade, de 1/3 a 2/5, de 1/3 a 2/6, a 1/6, enfim, vai aplicar uma fração para aumentar a pena daquele crime descrita no caput. E isto vai ser analisado na terceira fase da dosimetria da pena. Por exemplo, no crime de roubo, artigo 157, que é lá, subtrair, você vai ter a pena no caput estabelecida de 4 a 10 anos. Você vê aqui, no parágrafo 2º, ele vai dizer assim, a pena aumenta-se de 1/3 à metade. E ele vai elencar algumas circunstâncias em que esse aumento de pena fracionado vai acontecer. Por exemplo, concurso de pessoa, se for a subtração de um veículo para enviar para outro estado. Então, por exemplo, essas circunstâncias estarão elencadas aqui no parágrafo 2º do artigo 157. Agora veja, nós temos também as circunstâncias agravantes, essas estão previstas aonde? Artigo 61, 62, por exemplo, do Código Penal. Ela vai ser analisada já na segunda fase da dosimetria da pena, ou seja, são circunstâncias que impõem um maior grau de reprovabilidade daquela conduta, daquele crime. Então, elas vão ser aplicadas, mas agora, existe uma exceção à aplicação dessas agravantes. Elas não podem ser aplicadas, o próprio artigo 61 do Código Penal estabelece isso, quando elas forem constituintes do próprio tipo penal, ou uma qualificadora. Por quê?
porque senão nós estaríamos diante daquilo que nós conhecemos como bis in idem, ou seja, aplicar uma pena, aplicar uma pena duas vezes para o indivíduo, ou seja, isso não é cabível no nosso ordenamento jurídico. Então, grave isso, as qualificadoras são aquelas que alteram as penas mínimas e as máximas do tipo penal. As majorantes são aquelas que a pena é aumentada, mas o parágrafo ele não diz quanto é a pena mínima ou quanto é a pena máxima. Ele apenas aplica uma fração à pena descrita no preceito secundário do caput. Ele diz assim, olha, aplica aí 1/3 à metade, como nós vimos no caso do crime de roubo, como exemplo também ali no crime de homicídio, em que a pena no caput é de 6 a 20 anos, mas no parágrafo 2º ele elenca ali umas circunstâncias majorantes, tá? No parágrafo 2º, motivo fútil, motivo torpe, emprego de veneno, explosivo, essas coisas assim. E já as agravantes são aquelas que estão previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal, tá ok? Não esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu like, tá? E se inscrever no nosso canal para que você ajude o nosso canal a crescer. Até a próxima.